Vamos então resolver o problema número 17 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para os 10º e 11º anos. E no enunciado temos o seguinte: a figura ao lado é constituída por três círculos de raio R, cujos centros estão sobre uma mesma reta. Portanto, estes centros, três centros, estão sobre uma linha reta. O círculo do meio, que é este aqui, passa pelos centros dos outros dois, por estes dois pontos. Como se pode ver, qual é a medida do perímetro da figura? Portanto, dão-nos aqui várias hipóteses de resposta e a resolução do problema vai se basear no cálculo do perímetro da circunferência, que, como nós sabemos, é igual a 2πr. O comprimento do arco, porque nós aqui não vamos ter, esta figura no fundo é constituída por quatro arcos. Tem este arco grande aqui, o outro exatamente igual, mas simétrico, tem este arco pequeno e este simétrico. Portanto, dois arcos iguais mais dois arcos iguais. Portanto, no fundo temos que calcular os perímetros, a soma desses comprimentos, desses arcos, é o perímetro da figura. E, portanto, o comprimento do arco é proporcional à medida do ângulo ao centro, não é? Nós sabemos que a circunferência, o perímetro da circunferência é 2πr, isto para um ângulo de 360 graus, portanto o arco é proporcional a este ângulo ao centro, que é exatamente o ângulo que desta segmento de reta definido por este ponto e por aquele, lado de origem, e o lado de extremidade por este segmento de reta. Portanto, este ângulo aqui é o ângulo que define o comprimento proporcional em relação à respectiva circunferência. Portanto, a condição do enunciado, o enunciado diz-nos o seguinte: diz-nos que os três círculos têm raio R, neste caso atribuímos no GeoGebra o raio igual a 4, mas é variável, e os centros estão sob uma mesma reta. Portanto, o que se pretende é calcular o perímetro desta figura. Notemos que, qualquer que seja o raio, os triângulos definidos pelos centros e pelos pontos de interseção são triângulos equiláteros, não é? Não, reparemos nisso, qualquer que seja o valor do raio. Portanto, o que significa que os ângulos internos do triângulo equilátero é 1/3 de 180 graus, é 60 graus, não é? Sabendo exatamente os ângulos internos deste triângulo, nós sabemos automaticamente este ângulo, não é? Se este é 60 mais 60, a diferença para os 360 dá-nos o ângulo ao centro deste arco. Aquele é exatamente igual, é simétrico. E neste caso aqui, conhecendo este ângulo interno de 60 e aquele de 60, o diferencial para 180 é 60 graus. Portanto, dá-nos exatamente um ângulo ao centro destes arcos pequenos. Mas vamos ver isso em pormenor. Portanto, se os raios das três circunferências é R, o que é que nós podemos concluir? Que o segmento de reta OA é igual ao segmento de reta AC e é igual ao segmento de reta OC. Portanto, estes três segmentos são iguais. Sendo iguais, nós estamos perante um triângulo equilátero, não é? Portanto, é a conclusão que nós chegamos. Do mesmo modo, se o OA é igual a AE e é igual a OE, então este também é um triângulo equilátero. Igualmente chega-se à conclusão que o triângulo BOD também é equilátero, não é? BOD, e o triângulo BOF também é equilátero, como nós já tínhamos visto antes. Portanto, conclusão, os ângulos internos, sendo triângulos equiláteros, os ângulos internos são 360 graus. É de salientar, e neste caso, que qualquer que seja o valor de R, neste caso o valor de R é igual a 5, nós verificamos que a relação geométrica dos segmentos é esta. Portanto, aquela que nós explicamos. São iguais e, portanto, conduzem-nos a 4 triângulos equiláteros. Mas se o raio variar, por exemplo, se o raio for igual a 3, é exatamente a mesma coisa. Portanto, as relações geométricas entre os segmentos de reta são as mesmas. Portanto, como nós pretendemos calcular o perímetro desta figura, no fundo, trata-se de calcular o perímetro dos dois arcos em azul, que são os arcos maiores, e os dois arcos em verde, que também são iguais. Portanto, a medida do perímetro da figura é igual à soma dos comprimentos dos arcos de circunferência AC1 mais AC2 mais AC3 mais AC4. Ora bem, o perímetro de um arco de circunferência é proporcional ao seu ângulo central, como já vimos, não é? Sabemos que o perímetro da circunferência é 2πr, portanto, para 360 graus, portanto, o comprimento deste arco
é exatamente proporcional a este ângulo. Isto é, se esta circunferência sobre a qual apoia o arco tem um perímetro de 2πr, isto para 360 graus, o comprimento do arco em azul é proporcional ao ângulo, isto é inferior a 360, mas na proporção de 240 sobre 360. Ora bem, podemos calcular, os perímetros podem ser calculados tendo por base o ângulo em graus ou em π radianos. Mas como as opções de resposta são apresentadas em função de π, nós vamos converter os ângulos de graus para radianos, né? Portanto 240 para π radianos e 60 para π radianos. Portanto, os perímetros dos arcos de circunferência AC1 e AC2 são iguais porque os respectivos ângulos ao centro são iguais, são 240 graus, como nós já vimos. Portanto, convertendo, 360 está para 2π, como 240 está para o arco AC1. Portanto, o arco AC1 o arco AC1 que vale 240 graus, em π radianos é igual a 4π sobre 3. Portanto, se o perímetro da circunferência para um ângulo de 2π é 2πr, então para um ângulo de 4π sobre 3, cá está a proporção, o perímetro daquele arco é inferior. E esse valor é igual a 4πr sobre 3. Do mesmo modo, os perímetros dos arcos da circunferência AC3 e AC4 são iguais porque os respectivos ângulos ao centro são iguais. Isto são iguais a 60 graus. Tem uma amplitude de 60 graus. Portanto, a conversão em graus é exatamente a mesma. Se 360 está para 2π, como 60 está para o valor em π radianos. O valor dos ângulos AC3 e AC4 de 60 graus em π radianos é igual a π sobre 3. Portanto, 60 graus é igual a π sobre 3. O perímetro é exatamente a proporção relativamente à circunferência. 2π está para 2πr, assim como π sobre 3 está para o perímetro do arco. O perímetro do arco, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e chegamos ao perímetro do arco é igual a πr sobre 3. Portanto, o perímetro da figura, como nós já dissemos atrás, é igual à soma dos comprimentos destes dois arcos azul mais os dois arcos a verde. Portanto, ou seja, como eles são iguais, é igual a duas vezes, por exemplo, o AC1 mais duas vezes o AC3. Como este é igual àquele, é o dobro. E o mesmo para os verdes. Portanto, o perímetro da figura é igual a 2 vezes o perímetro da AC1, o perímetro do arco AC1 é igual a 4πr sobre 3, que nós já tínhamos visto, 2 vezes isto, 2 vezes 4, 8, dá 8πr sobre 3. Do mesmo modo, os arcos a verde, o perímetro é πr sobre 3, o dobro disso é 2πr sobre 3. Somando os dois valores, 8πr mais 2πr sobre 3, somando, tem o mesmo denominador, 8 e 2, 10, dá 10πr sobre 3. Este é o perímetro da figura, isto é, o perímetro desta linha que nós estamos a contornar, passa a verde, passa a azul, passa a verde. Portanto, começou ali e termina no mesmo ponto. Este é o perímetro, é o comprimento desta linha. Analisando as respostas disponibilizadas por problema, verificamos que a opção da resposta correta é a opção A, é exatamente 10πr sobre 3. Né? Em que nós vemos exatamente os comprimentos dos perímetros, os perímetros dos arcos, né? 4πr sobre 3, do azul e do outro azul, e do verde πr sobre 3, πr sobre 3. Por isso é que está 4 mais 4 mais 1 mais 1, 4 e 4, 8, 9, 10. 10πr sobre 3.